Eu vou passar para mais um efeito, tá? Esse extremamente instigante, que é o efeito de atração entre as sombras. É verdade que as sombras se atraem? Sim, é verdade que as sombras se atraem. Aqui eu tenho uma sequência de fotos, tá? Da minha cabeça. Isso aqui é a aba do alpendre que está por trás, tá, de mim. Imaginem que isso é um piso horizontal, tá, onde está aparecendo a minha sombra e a sombra da aba do alpendre. E conforme a minha cabeça se aproxima da sombra da aba do alpendre, tá, a sombra da minha cabeça parece ser atraída. Prematuramente é fechado o espaço, tá, entre as duas sombras. Sim. Tá? Esse é o efeito que a gente chamou de atração das sombras. Tá? Depois dou a explicação desse efeito. Esse efeito pode acontecer não na minha cabeça, mas num outro objeto, que aqui, vocês estão vendo aqui a sombra de uma coluna de concreto. Tá? A sombra de uma coluna de concreto no piso, a sombra da minha cabeça, e quando eu aproximo, né, eu então mostro para vocês que com a força do pensamento eu consigo deformar a coluna de concreto. Tá? Vou mostrar para vocês um vídeo sobre o efeito. O mesmo vídeo com alto contraste, para a gente observar melhor o que está acontecendo. Notem que sai da minha cabeça. Sim, fundiu as duas sombras. E acabam se fundindo. Tá? Agora a explicação. Esse efeito é um efeito de ótica geométrica. Tá? Alguns colegas meus, quando viram um efeito, físico, quando vê uma coisa que não sabe como acontece, mas ele fica na obrigação de dar uma explicação. Isso aí é efeito de difração. Não, não é difração. Não é difração porque difração não se manifesta nessa escala. Tá? Para que aconteça efeitos de difração, tá? Os orifícios e os obstáculos, eles têm que ser da ordem do próprio comprimento de onda da luz. Esse é um efeito estritamente da ótica geométrica e tem a ver, de novo, com o tamanho angular do Sol. Tá? Deixa eu contar para vocês como é que eu cheguei nesse efeito. Um aluno me mostrou. Numa tarde, eu estava circulando pelo campus do Vale e um aluno me chamou e disse: olha aqui, professor, conhece isso aqui? Eu nunca tinha visto. Por que será que isso acontece? Eu vim para casa instigado, tá? Em explicar o efeito. Como eu tenho um livro aqui que é espetacular, tá? Que se chama Cor e Luz ao Ar Livre, que é um clássico, é um livro de cerca de 400 páginas do Minnaert. Eu pensei, no livro do Minnaert deve ter uma explicação para esse efeito. Procurei lá, não encontrei. Liguei para um colega meu, isso era final da tarde, o sol ainda estava... Era um dia bonito, o sol ainda não tinha se posto. Liguei para um colega meu e relatei para ele, e ele foi para a rua e viu o efeito também. E ficou instigado com o efeito. Naquela noite, eu
vislumbrei a explicação do efeito que eu vou mostrar agora para vocês. Tá? Na verdade, eu chego na explicação porque eu tinha estudado uma série de outros efeitos anteriores, né, que apareceram aqui na palestra e que todos eles têm relação com o tamanho angular do Sol. Tá? Vocês estão vendo, não sei se conseguem enxergar, tá? Eu aqui na tela do meu computador eu consigo perceber a região de penumbra aqui da sombra da aba do alpendre, que vem até aqui assim, mais ou menos, tá? E ela é menor em roda da minha cabeça, tá? Eu editei a fotografia para a gente enxergar melhor, tá? Aqui está a região de penumbra da aba do alpendre e a região de penumbra em roda da minha cabeça. Tá? Só olhando para essas regiões de penumbra, a gente já infere que esse obstáculo aqui está mais distante dessa região do que a minha cabeça está dessa região, porque a região de penumbra é mais larga. Tá? E, de novo, se pode demonstrar que a largura dessa região de penumbra é cerca de 0,9 centímetros para cada metro de distância que o obstáculo se encontra da região onde a gente está vendo as sombras. Tá? Bom, aí imaginem, aqui eu tenho a região de sombra, depois a região de penumbra, tá? Vamos botar um sistema de referência, tá? Orientado aqui para fora. Imaginem uma formiguinha caminhando aqui de dentro da região de sombra e olhando para cima. Tá? E olhando para cima. Tá? Enquanto ela está dentro da região de sombra, ela não vê o Sol, porque o Sol está completamente encoberto. Tá? Mas quando ela cai na região de penumbra, tá? E ela começa a perceber uma área maior do Sol. Tá? Até quando finalmente ela chega na região de iluminação plena, tá? E o Sol está completamente descoberto. Tá? E aí a gente até pode traçar uma curva aqui que mostra como a iluminação varia com essa distância. Tá? A forma dessa curva aqui é um problema geométrico, bastante simples. Tá? Aqui para o nosso gasto é importante que essa forma aqui é na forma de um S. Tá? A iluminação começa a aumentar e depois ela, quando chega perto do máximo, o aumento não é mais tão grande e finalmente a gente está na região de iluminação plena. Tá? Bom, agora aqui nós temos dois obstáculos produzindo sombras. Tá? Produzindo sombras. Os dois obstáculos estão a distâncias diferentes da região. Tá? A sombra do obstáculo 1 está aqui assim, a sombra do obstáculo 2 está aqui. As regiões de penumbra já estão superpostas, tá? Mas não está acontecendo o efeito ainda. Tá? O efeito aqui dá para ver que não está acontecendo, porque se eu eliminar, por exemplo, esse obstáculo, nada demais acontece na sombra 1. Tá? Mas agora vamos só nos fixar nesse obstáculo que está mais próximo da sua região de sombra. E aí eu tenho outro obstáculo lá, ó, se aproximando. Tá? Ele está se aproximando. E conforme ele chega aqui nessa região, ó, ele acaba interceptando luz. Luz que estava chegando, tá? Aqui dentro, ó, tá? Que era a região de penumbra, se transforma em região de sombra. Essa é a explicação para o efeito. Tá? Tem a ver com o tamanho angular do Sol, tá? E é fácil de inferir dessa representação aqui que o efeito vai acontecer na sombra que está mais próxima do obstáculo que a produz. Tá? É sempre ali
que o efeito se manifesta, né? Nunca na sombra do obstáculo distante, né? Então, a gente até pode enunciar a lei da atração das sombras. A sombra atraída é aquela que se encontra mais próxima do objeto que a produz. E é manipulando essas distâncias que eu consegui obter aquelas fotografias onde ora acontecia na minha cabeça, ora acontecia na sombra da aba do alpendre. Mas, assim, ó, naquela noite eu tinha essa explicação e eu, de manhã, eu estava na expectativa de ter luz aqui na minha casa para testar, porque eu já tinha chegado na lei da atração das sombras, tá? E seria um teste, tá? Seria um teste crucial para a minha explicação. Qual é a sombra que será atraída? Tá? Se eu pudesse configurar experimentalmente que a sombra atraída é aquela que se encontra, né, eu estava corroborando a minha explicação. O Sol aqui aparecia mais tarde, lá pelas 10, 11 horas. Tá? 9 horas da manhã, eu liguei para o meu colega. Porque eu sabia que o meu colega saía de manhã cedo a passear com o cachorro. 9 horas ele devia estar em casa, eu liguei para ele e disse... Rolando é o nome dele. Rolando, eu já tenho uma explicação. E já tenho uma previsão teórica sobre onde o efeito deve se manifestar. E o Rolando me respondeu, antes de eu enunciar a lei, ele me respondeu: Fernando, o efeito acontece sempre na sombra que está mais próxima do obstáculo. Eu disse: como é que tu sabe, Rolando? Porque hoje de manhã eu saí com o cachorro e fiz diversos testes, ou seja, ele não tinha ainda entendido por que o efeito acontecia, mas ele já tinha chegado, né, a verificar que a coisa acontecia, né, e eu aplaudi no telefone, porque era isso. Né? Depois, quando a luz do sol aqui era boa, eu confirmei a lei da atração. Mas esse efeito não acontece só com sombras da luz solar, ele acontece dentro do laboratório. Aqui nós temos uma fotografia feita dentro de uma sala escura, tá? Onde a gente colocou uma placa na frente de uma parede e uma bola que se aproxima. Então a gente aproxima a sombra da bola da sombra da placa, e aí, como a placa está mais próxima da parede, o efeito vai acontecer na placa. Né? E aqui está se manifestando o efeito, né? Em que o espaço entre a bola e a placa é preenchido